Olá, comunicador, comunicadora de sucesso. Nós estamos hoje na aula para falar de adequação. Adequação da fala segundo o público, segundo a audiência. Este é um ponto bastante importante. Entender a audiência, conhecer o público, saber com quem você vai falar, com quem você vai conversar, independentemente da sua posição. De repente você está assistindo, você está aqui no curso, está aqui no programa Comunicação de Sucesso, porque você trabalha com comunicação e você quer melhorar a abordagem, você quer melhorar, aprimorar a sua postura, a sua comunicação. Talvez você esteja aqui no programa porque você é um profissional de alguma empresa, na área comercial, atende público, independente daquilo que você pretende, daquilo que você almeja. Entender o público, conhecer o público é bastante importante. Ah, talvez você tenha interesse em fazer palestras, discursos. Dependendo do contexto, dependendo da ocasião, você tem um objetivo. E claro, tudo tem a ver com contexto. Então vamos entender um pouquinho como que funciona essa questão de adaptação, de conhecer a audiência. Vamos lá, isso serve para todos, para todos, tá? E para tudo. Pode ser no presencial, pode ser no online, também não interessa. Nós temos sim de conhecer com quem estamos falando, para quem nós vamos falar, para quem nós vamos passar a mensagem, certo? Então, vamos pensar no seguinte: você é um profissional na área da saúde, e eu vejo muito isso acontecendo, principalmente nas redes sociais, com o advento, com esse boom das redes sociais nos últimos tempos, muitos profissionais, vamos dizer, da área da saúde, da área médica e muitos outros, acabam produzindo conteúdo e levam um vocabulário, levam uma linguagem que não é adaptada para as pessoas, para os leigos, ou os advogados. O advogado também adora trazer conceitos, trazer expressões, seja do latim. Eu amo latim, gente, eu acho maravilhoso a gente entender, a gente aprender, conhecer expressões, palavras diferentes, isso é vocabulário, faz parte do nosso repertório, mas a partir do momento que nós estamos conversando com o público, com a nossa audiência, nós precisamos entender como fazer chegar. Eu poderia vir aqui também e trazer fazer uma fala um pouco diferenciada, falando de um modo um pouco mais técnico para determinadas situações, para determinados assuntos, mas eu preciso falar de modo com que a mensagem chegue até o interlocutor, até você que está vendo agora, você que está aqui nesta aula, para que você entenda, independente do seu nicho, da sua área de atuação, para que seja útil, para que seja importante para você. Então preste muita, muita, muita atenção. Você está no ambiente, você precisa entender para que público você vai falar. E agora eu vou trazer dois pontos aqui bastante interessantes, bastante importantes aí sobre o modo como falar com a audiência. Então, claro, a gente precisa saber para quem está falando, para quem você está discursando, quem é o seu alvo, quem é a sua audiência, é necessário entender isso. Se são pessoas com nível educacional um pouco mais elevado, se são pessoas que não estudaram, sem uma formação acadêmica, isso é muito importante, tá? A gente trazer esse ponto. Se você for um palestrante, uma palestrante, se você for discursar para um público que não tenha um nível de formação mais elevado, você é sugerido, né? Você pode fazer uso de técnicas mais voltadas para a emoção, porque as pessoas, geralmente, gente, isso são dados, tá? Tudo são dados retirados a partir de um repertório aí que você vai conhecer aos poucos aqui no programa. É, sempre vai ser assim, essa é uma regra básica, básica dos grandes oradores. Por isso, e muito usado na política, tá muito usado na política. O uso da emoção, os oradores que fazem um grande uso da emoção é porque precisam de um grande apelo popular, então partem para a emoção.
Quando se vai falar com uma audiência, com um público que não possui um nível de formação, educacional elevado, né, tão elevado, você apela mais para a emoção, você apela no sentido de fazer uso da emoção, tá. Então você vai falar da família, você vai falar de relacionamento, você vai falar de boas maneiras, você vai falar de ética, você vai falar de moral, de tudo isso, sempre puxando para a emoção, para que a pessoa se sinta tocada, humano, ser humano. Por isso que nós temos aí, e eu falo muito, a questão da política, ela tem isso porque geralmente, geralmente é o momento que a pessoa vai lá, vai na barraquinha, que a pessoa vai lá cumprimentar o fulano, o cicrano, porque isso faz parte para ter o quê? Para criar um vínculo com as pessoas. Comunicar é criar vínculos. E a gente precisa ter essa criação de vínculos para que realmente a gente comunique, a gente encontre um elemento, um ponto de conexão entre as pessoas. Porque se não existir conexão, igual a venda é conexão. Para você que está querendo mostrar o serviço, o produto, você precisa encontrar um ponto, um elemento que sirva de conexão, que conecte as partes. Porque comunicação é conexão, é você entender que o ponto A quer se comunicar com o ponto B e para isso precisa passar por este canal. E este canal aqui, ele precisa ser de entendimento de ambas as partes. Então, é a conexão que se vai buscar. Portanto, esse apelo emocional, geralmente para um público que, vamos, né, digamos assim, realmente é um público com um nível educacional, um nível de formação, de graduação não elevado, né. As pessoas geralmente mais simples, educacionalmente falando, ok? Agora, se você quer falar para um público mais letrado, com nível de educação um pouco mais elevado, você precisa levar dados. Você precisa falar de modo mais técnico, mas cuidado também para não ser um técnico chato excessivo. Usar excesso de uma linguagem técnica também acaba provocando ruído na comunicação. Só que realmente você precisa convencer a sua audiência, você precisa encontrar uma conexão com o público. E esse público que possui uma formação educacional um pouco mais elevada, precisa ser convencido. E aí então que você leva informações, você leva dados, isso é muito importante para os palestrantes, para você que vai discursar. Você precisa levar isso, não adianta só ter um apelo emocional. Você precisa levar dados, você precisa levar números, você precisa levar informações científicas, você precisa levar informações, dados que realmente possam conectar com aquela pessoa que eu só acredito vendo, eu só acredito se houver provas. Ah, então você vai lá e prova, você mostra os dados, correto? Isso eu digo para tudo. Então, aí por isso que é importante você entender com que público você vai lidar. Que tipo de público com que tipo de público você vai se comunicar? Para que tipo de público você vai falar? É importantíssimo, independentemente da sua atuação. Como eu falei, se você vai apresentar um evento, no meu caso que eu apresento, faço os cerimoniais, então a gente sempre tem que estudar, ver como que são as pessoas, qual é o público de determinada cerimônia. Isso é importante para a gente poder entender e realmente estar em conexão com as pessoas, criar esse vínculo. Ah, você vai eu sou um empresário, uma empresária e eu vou discursar, eu vou falar para um público de empresários, então você precisa estar atento e levar mais dados, são pessoas que precisam realmente de informações um pouquinho mais completas, mais detalhadas, para entenderem da importância de determinado fato, da importância de determinada situação naquele momento. Ah, você é um empresário, um diretor, alguém que exerce um cargo de gestão, mas vai falar para os trabalhadores, para os colaboradores da empresa. Então você precisa verificar e partir um pouquinho mais para aquela ativação da emoção. Daí que entram os coaches, né? Há os coaches que são realmente efetivamente bons,
profissionais e há aqueles que fazem o excesso de apelo emocional. A gente até vê muita piada, muita brincadeira em cima da profissão de coach, que é uma profissão séria, os que exercem, os que a exercem com esmero, os que realmente exercitam, fazem uso da profissão, da função com responsabilidade. Existe o lado emotivo, o lado da emoção, mas há o lado realmente da técnica. E aí que entra, que nós temos de diferenciar isso. Então, o meu conselho que fica aqui, estude o público. Veja com quem você vai falar. Talvez pareça algo muito simples, muito lógico, mas talvez não. Eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito. Esta aula aqui é uma aula, de certa forma, do óbvio, mas às vezes a gente esquece, sabe por quê? Quanto mais técnicos nós formos, quanto mais eu entender de um determinado assunto, mais eu corro o risco de estar falando com o mínimo de pessoas e não conseguindo gerar a conexão com a minha audiência, não conseguindo gerar conexão com o meu público. Então, isso é importantíssimo, nós temos de tomar cuidado. E isso vale para um vendedor, por exemplo, né? O vendedor de qualquer nível aí. Alguém que precisa, que vai falar a respeito de determinado produto. Para quem você vai falar? A pessoa já vai entender? Ela entende ou você precisa adaptar a linguagem? Se você vai fazer uma apresentação, vai fazer uso de slides, de PowerPoint, como que vai ser essa sua apresentação? De que forma você vai explicar? Fazer com que a pessoa entenda. Então, nós temos de tomar muito cuidado, sim, com a linguagem adotada, com os jargões usados. Quem é da área da economia, nossa, usa em excesso essa linguagem técnica, que aí provoca ruídos assim absurdos. E nós temos de tomar cuidado com os ruídos da comunicação, que são aqueles elementos que prejudicam o bom entendimento, causando o famoso telefone sem fio que eu sempre uso, que eu sempre trago nas minhas falas. Então, a partir de hoje, você já sabe. Você vai fazer uso da palavra, você vai conversar com alguém, você vai palestrar, você vai vender. Primeiro conheça a sua audiência, conheça o seu público. É necessário conhecer o público. Por quê? Para que a gente possa adaptar a nossa fala e ver de que forma conversar com as pessoas para não se distanciar em excesso. Tá bem? Um grande abraço, comunicador, comunicadora de sucesso e até a próxima aula. Tchau, tchau.